irmãos, Pai seja convosco. Nesta manhã, pedi que o Senhor trouxesse algo ao meu coração que vai de encontro à necessidade de alguém nesta manhã. Então o Espírito Santo trouxe à minha memória a passagem de Jonas, a qual Deus pede para que Jonas vá para Nínive e dizer àquele povo, e pregar para aquele povo que Deus iria destruir aquela cidade, aquele povo, por causa dos seus pecados que tinham chegado até os olhos de Deus. Então, Jonas sai do foco. O Senhor manda ele ir para Nínive e Jonas vai para Tarsis, no lado contrário totalmente de Nínive. E nós, lendo a palavra, nós vamos ver que Jonas ele desce para Jope e pega um barco sentido Tarsis. Deus pede para que ele vá para Nínive, mas ele pega uma embarcação em Jope e vai para Tarsis, sentido Tarsis. Só que reparem, meus irmãos, algo interessante que o Espírito Santo colocou agora no meu coração. Deus pede para que Jonas vá para Nínive. E ele vai para o sentido contrário da vontade de Deus. Então ele vai para Tarsis. Vai sentido Tarsis. Só que Jonas não chega até a cidade de Tarsis, porque ele desobedeceu a ordem do Senhor. E antes dele chegar até Tarsis, aquela embarcação é acometida por uma grande tempestade. Quase partiu ao meio. E os empregados daquela embarcação, o comandante tudo, então desesperados, estão tirando a água da embarcação, lançando ao mar, e pede para que cada um clamasse ao seu Deus, para que aquela tempestade pudesse cessar. E quando eles descem ao porão, encontram Jonas dormindo tranquilamente. Então acordam Jonas e pedem para que Jonas também clamasse ao seu Deus para que acalmasse aquela tempestade. Então Jonas, ele acorda e eles saem do barco e nada da tempestade passar. Eles clamavam a Deus, aos deuses dele, e nada daquela tempestade passar. Então eles decidem lançar sorte para ver por causa de quem, por conta de quem aquela tempestade veio sobre eles. Então, lançando sorte, a sorte caiu sobre Jonas. Então eles perguntam para Jonas quem era ele e o porquê daquela tempestade. Então Jonas diz que ele era Jonas e que ele servia ao Deus de Israel. Então eles ficaram aterrorizados naquele momento e perguntam para Jonas: Jonas, o que fazemos para que o mar se acalme, que a tempestade se acalme? Jonas imediatamente fala: lança-me ao mar e a tempestade cessará. E assim foi feito. Eles lançaram Jonas ao mar e a tempestade cessou. Ao lançarem Jonas ao mar, vem um grande peixe e engole Jonas. O que o Espírito Santo tratou no meu coração, irmãos? Quando Deus pede para que nós façamos algo, Deus nos manda ir para uma direção, nós devemos ir à direção a qual Deus nos ordenou que nós possamos, que nós irmos. Porque se nós nos desviarmos do caminho e irmos para o lado contrário da vontade de Deus, nós não vamos chegar até o nosso destino final. Da mesma forma que Jonas não chegou à cidade de Tarsis. No meio do caminho aconteceu algo que não permitiu que Jonas chegasse ao seu destino,
o que ele queria para ele, não o destino que Deus queria para ele. Então, se nós nos desviarmos do foco da vontade de Deus, nós não vamos chegar no destino qual nós escolhemos para nós. Se nós não formos na direção em que Deus nos manda, se nós não chegarmos ao destino ao qual Deus tem preparado para nós não chegaremos a lugar nenhum. Se Deus te manda fazer algo, meu irmão, faça, porque Ele está contigo, Ele que mandou. Então Ele vai estar contigo e vai te honrar. Muitos falam assim, ah não, mas Jonas, Deus manda ele ir para Nínive e ele vai sentido Tarsis. Jonas era medroso. Sim, engano seu, meu irmão. Jonas não era medroso. Os ninivitas eram pessoas maus, a qual torturavam todos os profetas que fossem à cidade de Nínive. E na praia tinha estacas com crânio de profetas na praia. Diz a história que os ninivitas acabaram com a família de Jonas, mataram a família de Jonas. Então Jonas não foi para Nínive porque sabiam que os ninivitas eram maus. Por isso Jonas não foi para Nínive, mas Jonas não era covarde, não era medroso. Prova disso que quando a tempestade vem sobre a embarcação, ele pede, lança-me ao mar. Se ele fosse medroso, ele não ia pedir para que lançassem ele ao mar no meio de uma tempestade e o mar em fúria. Jonas era corajoso, meu irmão, mas ele não queria ir de encontro à vontade de Deus, porque mesmo ele sendo corajoso, ele era prudente. Ele pensava, eu vou para lá, eles também vão me matar da mesma forma que mataram a minha família, não vão deixar nem eu abrir a minha boca. Mas Jonas se esqueceu de que quem tinha o enviado era Deus. E se Deus havia o enviado, Deus certamente estaria com ele. Então Jonas não era medroso, como muitos dizem, era corajoso. Então, não importa, meu irmão. Se Deus te mandar passar pela tempestade, vai e atravesse. Se Deus te mandar para um lugar determinado, vá. Se Deus te mandar pregar contra algo que está errado, pregue. Faça a vontade de Deus, não a sua. Porque Deus tem o melhor para você. E se você querer ir de acordo com a sua vontade, você vai acabar sendo engolido por um grande peixe. A Bíblia nos diz que Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro do grande peixe. Você já parou para se perguntar o que passava na cabeça de Jonas nesses 3 dias e 3 noites, a qual ele ficou dentro do ventre do peixe? Qual era a situação de Jonas? Porque dentro daquele grande peixe deveria ter muitas coisas. Deveria ser úmido, deveria cheirar mal, deveria ter sujeira ali dentro, porque ele estava dentro do grande peixe, e o grande peixe, então ele podia comer de tudo. Então, Jonas ficou 3 dias num lugar escuro, porque era escuro, em trevas. Mas mesmo assim, Jonas se arrepende de não ter feito a vontade de Deus. E após 3 dias e 3 noites dentro daquele grande peixe, Jonas decide, então eu vou fazer a vontade do Senhor, porque é o melhor para mim. Jonas estava cansado daquele grande peixe, sabia que ali era lugar de morte. Então Jonas sabia que se ele fizesse a vontade do Pai, Deus daria vida e a vida em abundância para ele. Então Jonas ora de dentro do peixe, se arrepende e pede para que Deus o dê mais uma nova oportunidade, que ele iria pregar contra a cidade de Nínive. Então, dizem, a Bíblia diz que o peixe então lança Jonas em terra firme. E ele caminha até a cidade de Nínive.
Só que se você reparar e for ler a história e pesquisar, a cidade de Nínive era distante da onde o peixe lançou Jonas. Cerca de 300 quilômetros. Então, no mínimo, Jonas andando a pé, porque naquela época não tinha carro e o peixe lançou Jonas num lugar deserto onde não tinha nada. Então, no mínimo, Jonas andaria ali de 30 a 40 dias caminhando. E nesses 30 a 40 dias, Jonas ia pensando e ia conversando com o Senhor. Essa caminhada, essa jornada de 30 a 40 dias foi o tempo qual o Senhor escolheu para que Jonas pudesse ver os seus erros, ver que a sua vontade do Pai é melhor para ele. E Jonas pensou muitas coisas durante essa caminhada, indo até a cidade de Nínive. E Jonas foi cerca de 30 a 40 dias caminhando. E quando chega à cidade de Nínive, Jonas prega o que o Senhor ordenou àquela cidade. E aquela cidade vem a se arrepender. Eles se arrependem por causa da pregação de Jonas, porque o Senhor estava com Jonas e Deus não destrói aquela cidade. Meu irmão, se o Senhor mandar você fazer algo, vá e faça, porque o Senhor está contigo. O Senhor pode estar te mandando ir pregar para alguém que não conhece ao Senhor e é uma pessoa dura, uma pessoa difícil de lidar. Mas é através da sua vida que essa pessoa será salva. É através da sua vida que essa pessoa vai vir se arrepender e fazer a vontade do Senhor. Então vá e pregue. Não tema. Faça a vontade do Senhor, porque é o melhor a se fazer. Então, meu irmão, a tempestade pode vir até te derrubar, até te balançar. Pode vir até um grande peixe e te engolir. Mas se você se colocar no centro da vontade de Deus, esse peixe será ordenado a te lançar em terra firme. Porque onde Deus está, a situação muda. E Deus está contigo, meu irmão. Não importa para onde você vá. Vá em direção à vontade de Deus para a sua vida, porque Deus vai te honrar. Deus vai mudar histórias através de você. Deus vai mudar situações através de você. Deus vai mudar vidas através de você. Você será usado como um instrumento de Deus. Então faça a vontade de Deus, que o melhor para a sua vida ainda está por vir. Em nome de Jesus, tenham um bom dia. Fiquem com Deus. Paz seja convosco.